Fala, meu capitão. Como é que tá, meu amigo? Tudo bem? Eu estava Tudo. eu tava falando para o pessoal que está entrando aí, em peso, para te prestigiar, que a gente fez o teste hoje de manhã, né? E tudo funcionou bem. Aí no ao É, vivo funcionando, deu um probleminha, mas eu acho que agora foi legal e tu recém entrou, já estamos já passou mais de 150 pessoas contigo entrando. Realmente é um prazer imenso, Emerson, te receber. Tu sabe que independente do ídolo que tu foi para mim e para uma geração, ao longo dos anos e dos últimos anos a gente construiu uma amizade que para mim, graças a Deus, é algo que me deixa muito alegre. E tu tá aqui nos prestigiando realmente é muito bacana. Eu queria também te dizer que realmente hoje nós vamos ter um público bem eclético, né? Nós vamos ter o público vinculado à companhia, ao mercado segurador e os inúmeros fãs que tu tem. E a gente tem por objetivo essas lives que a gente está fazendo, para teres ideia, no mês de abril a gente fez 5 lives, já passaram mais de 3 mil pessoas conosco nessas lives e o objetivo é inspirar, né? É trazer claro. pessoas que possam fazer a gente se inspirar e poder passar por um momento tão difícil como a gente está passando agora em função da Covid, do confinamento. Então eu me lembrei logo do amigo, porque eu sabia que a história do Emerson Rosa, né, do capitão da seleção brasileira, mas acima de tudo do ser humano, realmente vai inspirar muita gente. Eu não queria também, antes de te passar a palavra, dizer que essa bandeira ao meu fundo não tem nada a ver com as minhas preferências clubísticas, que casualmente acho que são parecidas com a tua, mas queria realmente de coração te dizer que a alegria minha e dessas mais de 200 e poucas pessoas que já estão online contigo é muito grande. Muito obrigado, meu amigo. Que isso, foi. Eu que agradeço. É até difícil te chamar de Marcelo, né? A gente é acostumado, né? Com a amizade a gente cria certa intimidade, mas eu que agradeço a oportunidade da gente poder falar, de conversar um pouco, bater um papo. É claro que o momento realmente, né? Como tu falaste, é muito difícil para todos, né? Difícil para todos, cada um dentro das suas dificuldades, dos seus desafios nesse momento. Mas a gente sabe que tudo isso vai passar. O importante é que as pessoas estejam firmes por todas as dificuldades que a gente sabe que, né, que cada um está passando, mas são momentos que a gente tem que ser mais fortes, né? E falando da bandeira, eu ia fazer esse elogio também, né? Uma pena que eu não tenho a minha aqui. Não quis vir com a minha camisa também, né? Eu, eu, Uma, eu ia vir com a tricolor, mas hoje eu estou vestindo uma que é tão importante ou mais para mim, pelo menos, que é o da companhia. claro, Mas, Emerson, até porque a gente só tem uma hora por questão de limitação do próprio Instagram, eu certo. queria começar o raciocínio contigo e combinar mais ou menos o que eu imaginei. Eu queria que tu, dentro da linha da inspiração, e tem muita gente aí já perguntando por que Puma, Emerson Puma. Tem lá o momento que tu vai poder falar porque esse apelido de Puma. Claro. Eu tô vendo que tu tem muitos fãs e alguns deles já estão aqui perguntando. Mas a Legal. minha ideia é tentar fazer uma retrospectiva da história do Emerson, do cidadão Emerson, né? E para isso eu queria te ouvir, se for possível, contando como que o Emerson nasceu, a sua infância, a sua adolescência, as dificuldades que porventura ele teve, até chegar no Grêmio, que aí eu acho que é um marco na tua vida, né? Então, a gente estava conversando, até nós começamos, né? E tu colocasse bem essa situação, né? De inspiração e muitas vezes até num momento desses, né? De servir até de incentivo para algumas pessoas. Todo mundo conhece o Emerson hoje, né? O Emerson que passou pela seleção Uhum. brasileira, o Emerson que jogou nos clubes na Europa, na Juventus, no Milan, enfim, né? O Real Madrid. Mas poucos conhecem realmente a história do Emerson desde o início, né? E são poucas pessoas
que lembram antes de chegar no profissional do Grêmio, ou poucas pessoas conhecem isso, até por não ser muito divulgado. A gente sabe que as pessoas olham muito aquilo que o jogador está fazendo no momento, a vida que ele está fazendo, mas não pelos obstáculos e os desafios que ele passou para chegar lá, né? Sem dúvida. E eu sou natural de Pelotas, eu até meus 10 anos, cara, uma coisa até muito engraçada, claro que a gente não tem como comparar, né, com esse momento que nós estamos vivendo hoje, se tratando, né, de um vírus, de uma coisa realmente destruidora, né? Eu não imaginava na minha vida de passar por uma situação dessa, né? Vivenciar isso, juntamente com a minha família. Mas na minha época de Pelotas, dos 0 aos 10 anos, eu tive um problema de saúde que me impedia de jogar futebol, me impedia de brincar na rua. Jogar futebol era o máximo, né? Mas me impedia de brincar com as outras crianças, né? Eu tive minha mãe ela sofreu muito com isso. Com essa responsabilidade, né, de estar comigo ali a todo momento, né? O meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, eu tinha crises seguidamente de asma, então era uma coisa que me impedia de brincar com os meus amigos, né? E com essa preocupação, a minha mãe não deixava eu fazer muito esforço, né? Então até os 10 anos eu sofri muito com isso. Pelotas é uma cidade muito úmida, uma cidade muito fria no inverno, então isso prejudicava também a minha saúde. Era coisas assim de nós estarmos 3, 4 vezes na semana, minha mãe me levando ao hospital para fazer a nebulização. Então assim, ali já começaram alguns desafios, né, do 0 aos 10. Depois eu comecei a jogar futebol num desrespeito do meu irmão, podemos dizer assim, a minha mãe, que me levou escondido. Eu não podia, ela não deixava. E teu irmão é quase tão bom quanto tu, né? As más línguas dizem que ele joga mais que tu, mas vamos passar essa etapa aí, porque pode dar um problema familiar aí. Na verdade, meu irmão jogava muita bola mesmo, mas é verdade, não são más línguas, eles falam a verdade, meu irmão jogava muito. E dizem que o Emerson teve mais sorte, né? Então foi isso. E o que aconteceu é que ele me levou para jogar, nós estávamos num lugar, ele me levou para jogar escondido da mãe, e eu acabei dando meu primeiro chute na bola naquele momento, e vi que não era tão ruim assim, né? Vi que não me prejudicava tanto jogar futebol. E depois que a minha mãe descobriu isso, nossa, ela ficou muito maluca, eu devo ter ficado uma semana de castigo na época, não lembro. Mas porque realmente a mãe ela quer cuidar, né? E como ela estava sofrendo muito durante aqueles anos, eu entendia também esse tipo de comportamento da minha mãe. E ali eu comecei realmente a dar meus primeiros passos, assim, a brincar, a me divertir como uma criança normal, porque até então eu não podia fazer isso. E com 14, 15 anos, foi onde o pessoal do Grêmio sempre me convidando para fazer um teste e tal. Eu acabei aceitando, meu pai deixou, porque na época era muito difícil você sair de uma cidade, por mais que a gente estava no mesmo estado, sair de Pelotas, ir para Porto Alegre ou para uma outra cidade ia ser muito difícil. Mas meu pai ele deixou, eu acabei fazendo um teste no Grêmio, na base, e acabei passando. E ali foi tudo muito rápido, tudo muito rápido, porque com 17 anos eu já estava no profissional praticamente, que foi onde eu tive aquela lesão, voltando da seleção brasileira, né? Que foi na minha estreia, podemos dizer assim, como titular com a camisa do Grêmio, contra o Brasil de Farroupilha. Eu acabei machucando meu joelho, né, em algumas entradas que eu tomei ali nos primeiros 10 minutos de jogo, e ali eu tive uma lesão, talvez foi a lesão mais grave da minha carreira, que rompeu meus ligamentos cruzados, e eu acabei ficando quase um ano parado, e aonde após isso tiveram muitas dúvidas, né, nessa questão da minha volta a jogar futebol, como é que seria depois de ficar um ano parado, com uma lesão no joelho. Então, assim, o Emerson, desde cedo, ele já teve alguns desafios
que foram superados. Mas sempre assim, sempre confiante, sempre positivo, né? E quanto mais as pessoas falavam contra, e era aí mesmo que eu tinha mais força, né? Que eu conseguia superar, porque eu acho que a gente consegue, a gente vê realmente as pessoas que conseguem mesmo chegar, são nesses momentos difíceis. Deixa eu te interromper agora, e agora eu sei que vem uma risada boa, porque nós temos audiência de um amigo em comum italiano, que eu já vi aí, que tu deve imaginar quem é, e não é o pessoal da Juventus ou da Roma, é um tal de Alex aí, que eu acho que já manda um abraço grande para ele. Mas eu fiquei sabendo que ele dorme cedo, cara. Como é que ele está acordado essa hora? Não, mas ele sabia que ia te ver, então ele ficou um pouquinho mais. Mas, Emerson, só para... Hoje nós já passamos de 300 pessoas aqui conosco, e eu sempre digo para o pessoal que quiser convidar alguém, tem aqui uma flechinha, um aviãozinho que chama, aperta ali, tu convida as pessoas, elas vêm participar conosco da live, e o pessoal da companhia disse para nós, a nossa frequência está em 600, 700 pessoas por live. Aí eles disseram, pô, com o Emerson nós vamos estourar a boca do balão, temos que chegar a 800, 900. Então, o pessoal da companhia, quem quiser convidar mais gente para estar conosco, vai ser um prazer. Mas, Emerson, aí tu chega no Grêmio, tu tem essas dificuldades iniciais, mas depois, graças ao teu talento e esforço, tu vence na carreira, tu conquista inúmeros títulos no Grêmio, tu faz a alegria de todos nós e muito a minha, e aí tu vai, ainda jovem, para a Europa, para a Alemanha, que é um país que tem uma língua muito mais complicada. Me conta um pouquinho, dentro dessa ideia de inspiração, de superação, como é que foi esse período pós-Grêmio, do jovem ainda, de sucesso, mas chegando numa cultura completamente diferente, numa língua completamente diferente. Não foi fácil realmente, porque na época também nós não tínhamos todo esse acesso que nós temos hoje, né, de informações e possibilidade de conversar com família, enfim, né? Eu brinco sempre que a internet era no tempo ainda que você ligava lá e ficava aquele barulhinho, né, zzz, até conectar, né? Então, a gente não tinha esses recursos de hoje. Então, é claro que a desconfiança de sair de perto da família, sair de casa, era sempre maior por todos esses detalhes que a gente sabe. Mas eu sabia também que era uma chance que eu tinha e também de realizar um outro sonho, que o primeiro era de jogar no Clube do Coração, né? Sempre foi de chegar no Grêmio, eu consegui chegar. Então a gente vai conquistando sonhos durante a vida, né? Eu tenho um sonho, mas não é um sonho, são vários que a gente vai aos poucos conseguindo chegar, vai construindo, e o fato de ir para a Europa era um objetivo, né? Era também um sonho de jogar na Europa. E aconteceu com a minha ida para o Bayer Leverkusen, e realmente assim, no início foi muito complicado por não falar a língua, né? E até os alemães nesse aspecto, eles são meio frios, né? Eles entendem um pouco a dificuldade, eles dão tempo para o jogador, mas a adaptação ela tem que ser rápida, tem que ser muito rápida, não só em campo, mas fora do campo também. E foi muito difícil no início, porque quando eu cheguei, eles já me colocaram, eu fui para a pré-temporada, né? Na pré-temporada a gente sempre faz numa outra cidade, eles me colocaram com outro jogador, né, no mesmo quarto, né, para dividir o quarto com esse companheiro, só que alemão. Então imagina, eu com o cara, praticamente 10 dias, 12 dias da pré-temporada, sem falar, sem poder me comunicar, porque não adianta, né, a gente, imagina, a comunicação hoje ela é tudo, né, para quem sai para um outro país, enfim, vai tentar até uma adaptação fora, mas nesse caso comigo foi muito difícil porque eu acabei encontrando essa situação. Então naquele momento eu sempre tentei tirar as coisas positivas daquilo que eu estava vivenciando. Então mesmo com as dificuldades, era aquilo que eu queria. Então eu dizia, cara, eu tenho que superar isso aqui, eu tenho que encontrar maneiras de passar por esse desafio, porque dentro de campo, depois é o meu trabalho, né? Fica até mais fácil a gente poder fazer as coisas em campo, mas fora Sim. dele existe uma adaptação. E foi aonde já no meu início eu pedi um professor de alemão,
Eu pedi para o clube isso, porque eu achava Isso partiu de interessante. ti. Isso partiu de mim, em função que eu entendia que essa comunicação ela era muito importante. Então, eu pedi para o clube fazer isso e eu fazia aulas de alemão 1 hora antes dos treinamentos. Então, isso me ajudou muito depois na adaptação, em começar a me comunicar com os treinadores. Nós tínhamos um intérprete, eu digo nós tínhamos porque tinha mais um brasileiro na época, Paulo Rink. Então, nós tínhamos uma pessoa que nos ajudava, mas não era a mesma coisa, né? Quando o treinador fala, Sim. ou quando um colega, a gente sempre tem que chamar uma pessoa. Então eu entendi naquele momento que era importante fazer a aula, tentar me comunicar, pelo menos entender no início, né? Que depois para falar a gente sabe que leva um tempo, mas de entender para poder também me inserir melhor no grupo. Legal. Bom, aí o Emerson, jogador de seleção brasileira, começou a aparecer. E aí tu me ajuda, mas Bayern, Roma, Juventus, Leverkusen, Real Madrid. E aí o Emerson, aquele menino que tinha dificuldade para brincar na rua com as outras crianças, se tornava um homem de sucesso, um vencedor. Aí tu chega na seleção brasileira, e agora eu acho que a Globo, o Sport TV está reprisando alguns jogos que tu inclusive aparece, e mostra tu batendo pênalti contra a Holanda lá, imagina a pressão desse jogo e de outros tantos, né? E tu é galgado ao cargo de capitão da seleção brasileira. E a nossa live, Emerson, ela tem como título Liderando Vencedores. E aí eu chego para a pergunta de $1 milhão. Como é que a gente lidera? E eu estou trazendo, tu deve estar vendo que eu estou tentando trazer para o mundo corporativo correlações da tua vida como um jogador de sucesso, né? Então, como que tu lidera um time, como tu lidera uma equipe, né? Com pessoas vencedoras, com pessoas que financeiramente estão ricas, né? E tu consegue ter essa figura tão importante como quem é do futebol sabe do capitão de uma seleção brasileira. Não, e olha só que engraçado também, antes até mesmo de exercer esse papel de liderança, eu quero que as pessoas entendam que isso a gente pode construir conforme os desafios da nossa vida, porque eu tinha dificuldade para falar no início da minha carreira, eu era praticamente gago, eu tinha muitas dificuldades, eu não gostava de dar entrevistas, eu era muito tímido, assim, não falava com as pessoas. Então, às vezes, a gente se sente incapaz de chegar em certos objetivos por causa de alguns defeitos, que, na verdade, é só... A gente pensa que são defeitos, mas são situações que a gente tem que superar para chegar onde a gente quer. E quando eu fui para a seleção brasileira, eu não tinha como não falar com 150, 200 milhões de pessoas, né, numa entrevista, porque eu era o capitão. O capitão tinha que representar, o capitão ele tem a responsabilidade, ele é esse elo entre o treinador e os jogadores, o elo entre os jogadores e os diretores. Então, ele tem que ter essa liderança e poder passar sempre de uma melhor forma todas as situações que a maioria das vezes são coisas difíceis de resolver, porque trata de um interesse de um lado, interesse do outro. Então, isso eu aprendi durante esse tempo, né? Muitas pessoas falam, não, a gente nasce com essa liderança, o cara nasceu com isso, ele nasceu... Mas se não desenvolve, você nunca vai descobrir a sua capacidade, né? E você vai desenvolver através dos seus desafios. Então, isso não é só no futebol, isso leva também para qualquer tipo de situação de vida, né? É na empresa, ter que trabalhar com a concorrência, né? Com outros colegas que também estão ali se capacitando, então você tem que estar pronto. Eu acho que nada melhor desse momento do que as pessoas estão hoje na quarentena, por exemplo, e tem muitos que estão em casa se lamentando, dizendo, olha, caramba, eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer, aonde existem outros que estão se preparando. Então, quando as coisas acontecerem, quando alguém falar assim, olha, está liberado, a nossa vida volta ao normal,
aquele que estava parado o tempo inteiro, ele vai ficar para trás. Então, era mais ou menos isso no futebol. Eu não fui para a Alemanha apenas para jogar futebol. Eu fui para a Alemanha para aprender uma outra língua, uma outra cultura, para entender como o alemão pensa, tirar as coisas boas que a Alemanha tinha para trazer para o meu mundo, né? Porque a gente tem culturas diferentes. Mas eu aprendi muito. Aprendi na Alemanha a disciplina, aprendi na Alemanha ser pontual. Então eram coisas que quando eu saí do Brasil, talvez eu não era assim. E lá eu aprendi muitas coisas. E claro que essa troca, né, de aprendizado, porque quando eles levam um jogador brasileiro, eles sabem o que o jogador brasileiro pode produzir. Mas a gente tem que se adaptar a uma nova vida, né? Uma nova língua, nova cultura, novo clima, mentalidade diferente. E tudo isso são desafios que a gente encontra em qualquer lugar que a gente tem. Então, assim, não precisa trocar de país para encontrar uma dificuldade dentro da empresa, alguns desafios, metas, né, que a gente tem que alcançar, realmente, porque hoje eu posso falar isso porque hoje eu não sou mais jogador, então eu também tenho outros compromissos, né, compromissos de vida. Então a gente vai aprendendo durante esse tempo essa questão da liderança. E falando de seleção brasileira, realmente ali talvez foi o ápice mesmo dessa questão da liderança, em função de ter que lidar com toda aquela turma, né? Naldo, Rivaldo, Tu não ia fugir, não. exatamente essa, como lidar. Então, até tinha dado uma falhada aí. Mas lidar com essa turma aí não era fácil, tá? E até eu tenho uma historinha legal, antes da Copa de 2002, que depois eu acabei saindo, né? Eu participei daquela de 98 também, todos sabem que foi a minha primeira Copa. E uma coisa legal para contar para o pessoal também, mas é que na Copa de 98 eu não estava convocado dentro daqueles 23, né? E aí as pessoas acham o seguinte, eu falei de preparação, né? Que nesse período é muito importante a pessoa se preparar para tudo aquilo que, né, que virá. E às vezes as pessoas acham que não, que isso não é importante. Eu naquela época, eu nem imaginava de viajar para uma Copa do Mundo, ou de estar convocado. Eu estava indo de férias quando eu recebi a convocação. E isso naquele momento ali, se eu não estivesse me preparado antes, treinado bem, me dedicado naquele momento que eu estava no Grêmio, que eu estava no Bayer Leverkusen, desculpa, como é que eu poderia jogar uma Copa do Mundo? Como é que eu iria chegar lá e dar conta do recado, depois da confiança que o professor Zagallo na época teve comigo? Então, assim, eu tive que me preparar durante esse tempo. Então, eu tinha um objetivo na minha vida, que era chegar na seleção. Eu não imaginava que seria numa Copa do Mundo, mas foi. E eu estava preparado. Então, é importante, né, voltando ali naquilo que a gente estava falando, que as pessoas se preparem. Porque realmente é um período difícil para todo mundo, sim. Ficar em casa, a gente está fazendo uma vida que nós nunca imaginávamos de fazer. Sem dúvida. Mas a preparação é importante. E após a Copa do Mundo de 98, foi essa de 2002, que daí eu já era o capitão, já estava mais consolidado, já tinha uma experiência dentro da seleção, né? Era aí que eu ia linkar, né? Porque a tua carreira são de muitas glórias, né? Eu conheço boa parte da tua história, a gente já conversou algumas vezes, mas talvez, pelo que eu sei, um dos momentos mais delicados da tua vida profissional foi o corte da seleção de 2002, que, para quem não sabe, tu era o capitão da seleção brasileira e possivelmente tu estaria no lugar do Cafu levantando a taça do pentacampeonato. Imagino que isso passe inúmeras coisas na tua cabeça que também a gente possa trazer para o mundo corporativo, né? Então, da mesma forma que eu fui em 98, né, eu acabei indo para o lugar do Romário, então foi na tristeza de um outro colega, eu acabei saindo em 2002 para a entrada de um outro colega. Então é muito claro que essas coisas da vida, a vida, né, ela traz algumas surpresas que a gente realmente nos pega desprevenido, vamos dizer assim, e que a gente tem que lidar com isso. E claro que eu naquele momento, até antes do corte, né,
porque nós tivemos um ano muito difícil. Aquele ano para a seleção brasileira foi muito complicado mesmo. Nós classificamos no último jogo contra a Venezuela. E eu Uhum. lembro Eu que lembro. antes daquele jogo, eu acho que foi uma das ligações mais difícil assim que eu tive, que eu recebi no meu celular, que foi a do presidente da CBF, horas antes do jogo com a Venezuela, dizendo da importância daquela vitória, o que significava para a gente, enfim, com toda aquela pressão que estava, né? Porque realmente seleção brasileira seria a única seleção da história a não classificar para a Copa do Mundo. Aquele grupo seria o grupo reconhecido por isso, né? Porque nós estávamos numa situação muito difícil. Aí acabamos ganhando da Venezuela, onde fomos para a Copa do Mundo também completamente desacreditados, né? Não nós, mas as pessoas, né? Não acreditavam Uhum. naquela seleção. E foi aonde teve a nossa união. Foi aonde nós nos unimos mais, foi aonde as lideranças do grupo foram importantes para que todos estivessem alinhados no mesmo objetivo. Então, eu falo, né, na minha saída nós tivemos o Cafu que levantou a taça, era um outro líder, sempre foi um cara espetacular, um cara que sempre conseguia conduzir também as coisas da melhor maneira possível. Então, tinham outras pessoas ali também que conseguiam ajudar nesse aspecto, mas a gente chegou numa Copa do Mundo realmente numa situação muito complicada. Então era necessário e que essas lideranças viessem, né, e colocassem para fora realmente aquela capacidade de poder conduzir esse grupo. E como eu estava falando na questão de uma historinha, um pouco antes até da minha saída, nós fizemos um treinamento antes do jogo contra a Turquia, 2 dias antes, eu machuquei um dia antes da estreia, mas 2 dias antes nós fizemos um treino já para definir equipe, definir tudo já para o jogo. E eu lembro que nesse treinamento a nossa equipe titular estava perdendo para o time reserva. E o Filipão, com aquele jeito dele, né, saiu do treinamento, xingando todo mundo, Uhum. né, pegou o chapéu dele e jogou no chão, aquelas coisas do Filipão. E deixou, na época, o auxiliar dele, o Murtosa, junto conosco no campo. Imagina, né, o mundo todo filmando aquilo. Então tem alguns momentos que daí tem que entrar essa liderança. E eu lembro que na época ficou todo mundo se olhando e tal, e eu falei pro Murtosa, Murtosa, vamos continuar o treino, continua o treino, não para. Por quê? Se a gente começa a parar e começa a olhar um para o outro, um começa a reclamar, a gente vai dar a entender que as coisas não estavam bem. E na verdade não era isso. Era uma reação do Filipão por ser a primeira Copa do Mundo dele. Sim. Então ele estava mais nervoso que todo mundo ali naquele momento. E aconteceu que o treinamento acabou e na volta para o vestiário, nós caminhávamos um pouco e o Ronaldo e o Rivaldo sentaram, os dois um do lado do outro. E começaram a falar do treinamento. Caramba, esse treinamento, não sei o quê, que o Filipão tá muito nervoso, assim não dá, porque o Filipão assim, o Filipão assado. E eu tô chegando, e eu sento no meio dos dois, né? Eu sentei no meio dos dois e fiquei olhando os dois, e eles me olhando, aí eles falaram assim, teu pai, né? Porque eles diziam assim, que o Filipão era meu pai, né? Teu pai, que o teu pai não sei o que, tá fazendo isso, teu pai tá muito nervoso, não dá, o teu pai não sei o que. Eu olhei pros dois e falei o seguinte, cara, olha só, quantas Copas do Mundo vocês têm já? Aí um olhou pro outro e falei, cara, o Rivaldo jogou uma Copa do Mundo. Ronaldo estava indo para sua terceira, né? Porque ele esteve na de 94. Falei, cara, essa é a estreia do Filipão, cara. O Filipão, ele tá mais nervoso que vocês. Então nós é que temos que ajudar ele. Então era uma situação, por que eu fiz isso? Qual foi o meu pensamento naquele momento? Não foi em achar que o Ronaldo não iria jogar ou que o Rivaldo ia ficar chateado por aquilo ali. Isso faz parte de treinamentos, de jogos. Mas o que a gente não poderia era perder esses dois jogadores, perder a cabeça deles, o foco deles na partida que nós tínhamos em 2 dias, né? Em um dia. Então, por quê? Porque a gente precisava muito deles. Então a ideia era de deixar eles motivados e dizer, cara, vocês são mais importantes que o Filipão. Não esquenta a cabeça.
Emerson, tu sabe que tem muitos amigos nossos em comum aqui na live, e eu, ouvindo tu falar que estava entre o Ronaldo e o Rivaldo, eu imagino quanto deve ser saboroso para ti, nos jogos atuais de sábado, ficar entre o Peco e o Ayrton Ruschel Júnior, que estão nos ouvindo, e já um abraço caloroso para eles e para todo o pessoal. Eu imagino que a evolução do profissional Emerson tenha sido muito bacana. Deixa eu te dizer. Tu deve ter inúmeras histórias bacanas para nos contar, mas tem uma muito legal que tu me contou, e eu não sei se tu vai poder contar, até porque já passaram, sei lá, 400, 500 pessoas aqui, mas é uma história muito legal, se tu puder compartilhar conosco, que é a história do Emerson chegando no Real Madrid e a história do Capello, né? Não sei se tu lembra de ter me contado, que talvez o Emerson, em algum momento da sua carreira, não manteve a performance dele em alta, né? E o Capello, que era um técnico que sempre acreditou em ti, te chamou num canto, enfim. Se tu puder dividir com o pessoal, acho que equipes comerciais, como muitas que nós temos aqui, um dos grandes desafios é manter alta performance por muito tempo, né? E essa tua história, acho que conta um pouco disso. Realmente a gente chega, eu acho que toda pessoa, né, por se tratar do ser humano, a gente vai ter altos e baixos, tanto no comportamento, até mesmo no foco, porque isso faz parte do ser humano. Quando eu fui para o Real Madrid, né, e eu digo que se fosse hoje, decidiria talvez nem ir para o Real Madrid, ter ficado na Juventus. Não, que na época era os Galácticos, né, Emerson? Se não me falha a memória, era quando foi construído aquele time do Real Madrid, teoricamente com os maiores jogadores do mundo, né? Sim, era a época dos Galácticos, sim, era a época dos Galácticos. E então, assim, o fato de jogar no Real Madrid foi sempre uma questão de status, né? As pessoas, pô, vou jogar no Real Madrid, hoje talvez seja o Barcelona, também seja o Real Madrid, mas tipo assim, na época o Real Madrid ele era muito conhecido mesmo, né? A equipe dos Galácticos, enfim. Então todo mundo queria jogar no Real Madrid. E quando o Capello foi para lá, que ele me levou, ele me levou por uma questão muito simples, né? De ser a pessoa de confiança dele. Então, por que eu digo isso? A pessoa de confiança. Claro que dentro do campo nós tivemos vários títulos juntos, né? Inclusive um com a Roma, que é histórico, porque depois de muitos anos. Mas ele sabia que naquele ambiente ele precisava de pessoas da confiança dele para reverter 10 anos lá de vitória do Barcelona, né? De títulos que o Barcelona vinha conquistando. E quando ele me levou para lá, ele estava contando com o Emerson dos anos anteriores. O Emerson focado, o Emerson disciplinado, o Emerson que estava treinando. E não que eu não fiz isso lá, mas o fato de ter ido para o Real Madrid realmente muda o status de qualquer jogador. E a gente acaba, sim, saindo um pouco do foco. E foi isso que aconteceu comigo, quando eu cheguei no Real Madrid. E foi muito interessante que nesses momentos, e aí também vai em conjunto com essa questão das equipes dentro de uma empresa, né, que quando a gente não está conseguindo atingir os nossos objetivos, a gente sempre quer colocar a culpa em outras pessoas daquilo que nós estamos fazendo. É muito difícil a gente assumir os nossos erros, né? E geralmente a gente tenta sempre passar esses problemas ou essa culpa para uma outra pessoa. E estava acontecendo isso comigo lá no Real Madrid. Eu não estava jogando bem, né? Os primeiros 6 meses para mim foram muito difíceis. E eu sempre dizia que era um ambiente, era um colega que não estava comigo, né? E quando eu conversava com o Capello, eu dizia: professor, eu não estou me adaptando a esse esquema. E ele me olhava e dizia: cara, pode me falar qualquer coisa, mesmo menos isso, por causa que eu te conheço. Então eu fiquei durante um tempo transferindo a minha responsabilidade. E isso fazia com que eu me acomodasse,
eu já não estava mais com a cabeça ali naquele objetivo, mas o fato de não estar mais lá. E dizer, cara, daqui a pouco abre a janela, eu não consegui me adaptar aqui, tenho certeza que o mercado vai me querer, que isso era fato, né? Um jogador que sai da Juventus, vai para o Real Madrid, tem mercado em qualquer lugar. Sem dúvida. E, na verdade, como é importante a gente ter pessoas que realmente querem ajudar e escutar pessoas também nesse momento. Que foi, durante um tempo, eu não fiz isso. E um dia eu estava treinando, cheguei 1 hora antes do treinamento, estava na sala de musculação, e o nosso treinador Capello chegou, né, ele chegava sempre muito cedo no clube também, e eu estava sozinho, né, estava sozinho lá fazendo o meu trabalho, e ele chegou para mim, olhou assim, me deu bom dia, professor, tudo bem? Ele só olhou para mim e falou assim, quando é que vai chegar o Emerson que eu conheço? Cara, ele poderia fazer, acho que qualquer coisa naquele momento, ter me dado um tapa, um soco. Nada ia ser nada tão profundo quanto isso. Nada seria tão profundo quanto as palavras que ele falou. E naquele momento eu fiquei pensando, eu falei, caramba, o que eu estou fazendo, cara? Esse cara me traz para o melhor clube do mundo. Com toda a confiança que ele sempre teve em mim. Ele não falou uma coisa para mim nesse tempo todo. E eu não estou fazendo o que eu tenho que fazer. E a partir daquele momento eu mudei completamente a minha rotina de vida, minha maneira de pensar, e aí de superar sim aquele momento ruim, porque às vezes a gente não quer assumir que a gente está num momento ruim. Às vezes acontece, você pode não estar jogando bem, isso faz parte do futebol. Né? As coisas não estão acontecendo, você pode ter um problema pessoal, enfim, tem várias situações que levam com que o atleta ou até mesmo qualquer pessoa não consiga desempenhar, né, o seu trabalho da melhor maneira. E eu voltei para casa naquele dia, mudei completamente, contratei uma cozinheira porque eu precisava almoçar mais em casa, que a alimentação também era uma coisa que eu estava fazendo completamente fora todos os dias, então assim, eu comecei a mudar a minha rotina, comecei a mudar também a minha cabeça e falei, cara, eu não posso aceitar o fato de passar por um clube como esse e não fazer também a minha parte. E foi aonde as coisas realmente mudaram. Assim. Eu comecei a jogar mais, eu ficava ali nos primeiros meses, eu estava jogava um jogo, ficava um no banco, jogava 2 jogos, ficava 2 no banco. Então, assim, era uma coisa que realmente não era vontade do Capello, mas ele não tinha realmente o que fazer, porque eu não estava rendendo como deveria. E no segundo semestre as coisas mudaram, nós estávamos 10 pontos atrás do Barcelona naquela temporada, e acabamos revertendo no campeonato, e não foi só pelo fato da mudança do Emerson, mas a mudança do Emerson ajudou muito a contribuir naquele título, e acabamos conquistando o campeonato espanhol. E quando eu saí de lá, eu saí numa outra situação. Daí eu não saí como Emerson querendo trocar um clube, sair do Real Madrid. Eu saí do Real Madrid sendo valorizado após um título espanhol e após muitos anos o Barcelona ganhando títulos. Então fica realmente assim, né, a dica desse momento, né, que eu passei para aqueles que realmente ou já passaram ou podem vir a passar por momentos assim, que na verdade não adianta, a gente não pode transferir as nossas responsabilidades, nós temos que ter a humildade de reconhecer quando estamos errados, até mesmo para a gente tirar desse momento coisas positivas e adquirir maturidade, né, para os próximos desafios. Que legal. Emerson, eu quero em seguida falar um pouquinho sobre o Emerson pós-carreira enquanto profissional, jogador de futebol, e eu acompanhei principalmente o Fragata, a tua vida pós a carreira, né? Mas eu queria, antes disso, se tu pudesse sintetizar por que o Emerson, jogador de futebol, venceu e outros tantos garotos também de Pelotas, que talvez não tivesse tantas dificuldades quanto tu teve, não venceram. Eu posso até trazer
aquela conversa lá do início, fazer um comparativo, eu acho que não só com esses outros atletas, enfim, que não conseguiram alcançar seus objetivos, mas eu tive um exemplo dentro de casa, que é o meu irmão. Quando a gente estava brincando na questão do fato dele ser bom jogador, realmente ele era muito bom, eu tive a possibilidade de vê-lo jogar, e ele tinha muita capacidade, muito talento, mas o foco dele nunca foi, vamos dizer que no trabalho, porque ele sabia que ele tinha talento, ele sabia que ele tinha condições de exercer aquele trabalho da melhor maneira possível, mas as decisões dele elas foram erradas. Então, enquanto ele tinha que estar focado no treinamento, focado no trabalho, ele estava focado na diversão. Então, assim, não que isso não possa, né, não possa existir, não é isso. Não é que o jogador de futebol ele não vai se divertir, não é que ele não vai fazer coisas normais, não é. Mas para tudo existe um limite e as escolhas também são importantes. Então, muitas vezes você vai deixar de fazer alguma coisa no início da sua carreira, seja ela como jogador, ou seja ela no trabalho, ou, né, em outra situação, porque você vai ficar estudando aquele final de semana, porque na segunda você tem uma coisa importante. Então você vai deixar de fazer alguma coisa naquele momento, porque você está com foco no seu objetivo principal. E o meu irmão não tinha isso. Ele tinha talento, como eu disse, mas ele sempre se deixava levar por outras tentações. Então isso tirava ele do foco do trabalho. E no momento, isso passa para todo mundo, né? A carreira de jogador de futebol, principalmente, é muito curta. Você não tem muito tempo. Então tem que aproveitar o máximo. Então eu acho que isso era uma coisa que eu não deixava passar, né? Eu sempre focava muito nos meus objetivos. Até porque, assim, sempre foi, como eu disse, o sonho de jogar futebol, né? Eu sempre tracei isso na minha vida e como eu tive muitos desafios também, né? Eu tenho uma perna mais curta que a outra, 2,5 cm. Né? Então muitos falavam, cara, por causa disso você vai jogar mais 2 anos. E aí mesmo que eu joguei mais 12. Então eu fazia dessas coisas negativas uma situação de incentivo para minha vida e de dizer, cara, não, eu não vou me entregar, não vou ficar no meio do caminho, vou até o fim. E aí depois, claro, se eu não conseguir, mas pelo menos eu tenho certeza que eu fiz do meu máximo. Como tu sabe, eu sou um esportista fracassado perto do Emerson Puma, mas eu sou um cara que acompanha muito esporte, gosto muito de esporte, e um dos caras que eu acompanho muito é o Bernardinho. E em cima do que tu está falando, eu gosto muito de algo que ele fala, que para alguém, não para um atleta, mas para alguém vencer, né, ele precisa dos 3 Fs: foco, força e fé. Né? E eu acho que é um pouco disso que tu tá colocando, né? E talvez seja também um pouco do teu segredo de sucesso. O Emerson venceu como esportista e aí, sendo um cara de um caráter inigualável, um cara honesto como poucos que eu conheci, um cara muito amigo dos seus amigos, foi empreender, né? Então, antes de te passar a palavra, o pessoal aqui que eu estou falando do nosso pessoal amigo, tem pessoal do Maccabi, o Dave Laffer e tal, então tem muita gente assim vibrando, tá enlouquecida comigo de estar podendo dividir contigo. Mas me conta como é que foi o Emerson empresário, o Emerson empreendedor, porque a gente te conhecendo sabe que tu é um cara muito perspicaz, né? Então, nos conta um pouco da experiência do Fragate e da tua vida pós-carreira de atleta profissional. Eu sempre digo, né, que o jogador de futebol ele fica muito tempo focado naquilo que ele sabe fazer. E se ele não tem pessoas em torno, né, e até mesmo as suas escolhas, porque é importante também não achar que tudo a gente tem que deixar na mão dos outros, né? Assim, o jogador de futebol hoje, ele tem muito isso, né? Eu tenho meu empresário, eu tenho ou o meu irmão, ou meu pai, ou meu tio, meu amigo que cuida das minhas coisas. Cara, não é isso. Você tem que ter suas decisões,
você tem que, né, você tem que decidir o que é melhor para você. Então, eu acho que durante esse tempo, eu também tive pessoas em torno que me ajudaram muito nesse meu tempo como profissional. E quando eu parei de jogar, realmente foi muito difícil, porque a gente acaba fazendo durante 10 anos, 12 anos, uma situação, e quando para, você fica especulando, né? Você vê, caramba, eu gosto de futebol, vou continuar no futebol. Eu sempre tive, na verdade, a questão, né, que tu falasse do Fragata, a questão do Fragata foi muito mais uma retribuição, né, para minha cidade, daquilo que me proporcionou lá atrás, ou na verdade, daquilo que eu não tive lá atrás e eu poder proporcionar àqueles garotos, né, e por isso o nome Fragata, que foi o bairro que eu me criei, em retribuir mesmo, em retribuir alguma coisa, em fazer alguma coisa, porque a minha carreira e a minha história começou naquela cidade. Né? As oportunidades de jogar no campinho, de já jogar nos campeonatos da cidade. Então, isso tudo, eu sempre tive uma gratidão muito grande por certas situações que eu passei na minha vida. E o Fragata foi baseado nisso, né, em revelar novos talentos de uma região tão rica, que a gente sabe que saem muitos atletas, mas dá realmente a possibilidade para que eles tivessem uma estrutura e poder chegar também como o Emerson chegou. E nós conseguimos, na época, que foi a decisão, né, da montagem do Fragata, após um ano e meio que eu já estava parado. Então eu fiz esse planejamento durante um ano e meio. E ali eu decidi a questão do Fragata. Então foi uma experiência muito boa, né? Claro, hoje eu estou morando nos Estados Unidos, então alguns anos eu tive que parar com a situação, e foi em 2016, se eu não me engano, que nós fizemos a parceria com o Brasil de Pelotas, que hoje o Brasil de Pelotas tomou conta do centro de treinamento, né? Pelo fato dessa minha decisão, da decisão da minha família, da minha esposa, de morar nos Estados Unidos. Mas não foi fácil. Eu digo que não foi fácil porque realmente a gente passa de um estágio de jogador e passa, né, para essa outra situação de empreendedor. Então, tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente acha que domina toda a situação, a gente acha que tem um conhecimento de fazer qualquer coisa e depois vem as surpresas. Né? E eu tive muitas surpresas nesse decorrer, mas conseguimos fazer algumas coisas bem legais lá, inclusive até mesmo revelar alguns atletas que hoje ainda jogam no futebol brasileiro. Meu amigo, nós estamos chegando na reta final, papo bom, passa rápido. Caramba, já? Já estamos quase com uma hora de live. Nossa, olha só. Mas eu não queria que tu terminasse, o pessoal aí direto está dizendo o seguinte, pô, o Emerson não pode terminar essa live sem contar uma resenha engraçada aí da época de seleção, época do Grêmio. Eu que convivi contigo e convivo contigo, eu ouvi algumas, mas se tu puder contar uma para o pessoal que está enlouquecido querendo saber um pouco de resenha, eu te agradeço. Cara, deixa eu pensar numa rapidinho. Eu acho que tem uma aqui que o pessoal, eu não sei se o pessoal lembra dele, né? Mas é um cara, eu acho que já contaram muito aí pelo Brasil, principalmente que acompanha o futebol. Eu não sei se o pessoal lembra do Odivan, que jogava no Vasco. Sim, zagueiro do Vasco. Cara, é uma figuraça esse cara. Jogou a seleção brasileira também, né? Jogou na seleção, então nós estivemos juntos, né, na Copa América de 99. Cara, um cara assim de um coração espetacular, mas ele era muito engraçado. Até assim, por vir realmente de uma família muito humilde, né? Isso acontece muito no futebol, né? Uhum. Jogadores que saem de famílias realmente humildes, assim, às vezes até muitos não conseguem falar, vamos dizer assim, até por uma questão mesmo de um passado bem difícil. E eu lembro uma época que pediram para ele um comprovante de residência da casa dele. E é verdade, as pessoas brincam, mas é verdade. E o Vasco pediu um comprovante de residência para ele e ele acabou batendo uma foto na frente de casa. Levou a foto lá, tá aqui meu comprovante de residência, eu moro aqui, apontando para casa. Muito boa. Cara, muito isso foi boa. contado lá na roda da seleção, cara, muito engraçado.
Muito engraçado. Eu tenho, mas tem muitas histórias aí, muito legais. Que pena que a gente não tem muito tempo mesmo. Mas vamos depois fazer outra. E antes de acabar, Emerson, queria ouvir as tuas considerações finais e se tu puder passar uma ideia de estímulo, de inspiração para esse momento tão difícil, né, que todos nós estamos passando, da Covid-19 e tal. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa nossa live inspirou e muita gente. Tá? Então, te agradeço de coração e se tu puder deixar as tuas considerações finais para esse pessoal que nos prestigiou e te prestigiou, eu te agradeço bastante. Bom, Marcelo, sabe o que eu falo para as pessoas? O importante, eu acho, desse momento é a gente perguntar o para que tudo está acontecendo, não o porquê. Né? A gente sempre tenta entender o porquê das coisas. A gente tem que fazer, no caso da pergunta, para que isso está acontecendo. Acho que é um momento de reflexão de todos nós. Acho que o mundo estava muito acelerado. As coisas no mundo já estavam chegando no limite. Eu acho que em todos os aspectos que a gente pode pensar, ruins, né? E tem uma hora que as coisas têm que parar, né? Tem uma hora que também Deus olha e diz, olha, eu acho que é o momento de dar uma parada, é o momento de dar uma segurada nessas pessoas que as coisas estão ultrapassando os limites. Então, é um momento de reflexão muito grande, né? E tenho certeza que Deus quer dizer para a gente alguma coisa, todos nós de uma maneira diferente, para que a gente reflita a nossa vida, para que a gente reflita a relação que nós temos com os nossos familiares, amigos, no trabalho, de saber que dependemos um dos outros, que isso é uma coisa que às vezes o egoísmo ele toma conta das pessoas, de achar que a gente pode fazer tudo. Então acho que essa separação, essa distância social, principalmente que hoje nós estamos, imagina, nós nunca imaginamos, né, que poderíamos passar por isso, está nos dando a entender que a gente não pode viver sozinho, que não existe um mundo só nosso, né? A gente tem a obrigação e tem que saber conviver e conviver em harmonia com as outras pessoas, sempre buscando o seu objetivo, mas nunca pensando em passar por cima do próximo, né? De buscar seu objetivo com o seu talento, com a sua capacidade, se aprimorar, se dedicar, mas nunca atingir esses objetivos pensando em passar por cima de outras pessoas. Então, acho que é um momento de refletirmos muito, que eu tenho certeza que quando isso tudo passar, todos nós seremos diferentes. Seremos outras pessoas quando a gente sair para a rua e poder dividir novamente esse mundo com outras pessoas. Então, é o momento de refletirmos aonde podemos melhorar, o que podemos fazer para que esse mundo fique melhor. Emerson, eu realmente estou muito feliz, tu me conhece, tem tantos amigos prestigiando a live. Eu vou tentar sintetizar num vizinho meu, que é chamado de Canhão da Serra. Ele é um grande executivo da Tramontina, e ele me disse, não, eu como Canhão da Serra tenho que prestigiar o Emerson, entre outros, o Marcelo Maineri, brincando que eu vou levar 1, 2, 3, e, enfim, então realmente a minha alegria de ter tanta gente aqui conosco e principalmente de poder te ter aqui conosco, dividindo coisas tão maravilhosas, tão inspiradoras, tanto a nível profissional, tanto a nível pessoal, que eu tenho certeza que todo mundo ficou muito grato, muito feliz de poder estar contigo. Eu espero de coração que a gente possa estar junto, brincando, dando risada, batendo uma bola, como a gente fez, e agora, como a gente estava falando, como está fazendo falta, né? A gente sempre soube que isso era muito bom. Agora a gente tá realmente tendo essa convicção que não tem como, né? O Alex, enfim, hoje realmente foi um dia muito bacana, porque essas lives, como eu te falei, são a nível mais profissional, e hoje eu consegui trazer um amigo, né? E trazer amigos para essa live também. Então tá muito legal. As lives que gosto, eu termino, e tu é merecedor de terminar dessa forma. Bom, é isso, eu te agradeço aí. Obrigado a todos, né, que participaram aí. Obrigadão mesmo pela oportunidade. Foi o que eu mais gosto de compartilhar as minhas experiências, aquilo que eu vivenciei, para as pessoas saberem que o caminho não é fácil, mas depois a gente tem
as coisas boas lá no final, quando a gente se dedica. Então, legal passar isso para as pessoas. Espero que todos estejam bem, com saúde, que é a coisa mais importante, e que a gente possa passar por esse momento, superar tudo isso e claro, e que venham coisas melhores aí no futuro. Emerson, os Traíra estão perguntando quando é que a Lenda vai abrir para perguntas. Eles sempre tem, né? Sempre tem os nossos amigos aí. E para terminar com bom humor, o pessoal lá do nosso pessoal lá da Pelada mandou perguntar o seguinte: quem é que foi maior, a Lenda ou o Emerson? Um abraço, querido. Valeu, a Lenda. Um beijo grande para ti. Abraço. Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência. Obrigado a todos. Foi muito legal. Obrigado.